Mais assim. Então vamos dar início a essa sessão da tarde, que é uma palestra preparada por mim. Eu sou o Felipe Ribeiro, para quem não me conhece, e eu decidi trazer para cá a palestra porque eu queria fazer uma palestra meio que um pouco mais na prática, né? Porque é tão, às vezes, difícil montar, né, toda a logística de fazer um concerto. E ainda mais ontem, né, que a gente, com as outras palestras, a gente viu, né, que a parte da tecnologia com o nono é sempre muito importante, né? Então, decidi fazer aqui a palestra. O Sérgio topou participar também. O Sérgio vai tocar no concerto, mas vai fazer alguns exemplos. E acho que vai fazer mais sentido falar da eletrônica ouvindo, né? Eu preparei, como aqui é complicado trazer um projetor, eu preparei uma colinha, tá? Caso chegue mais gente, tem um QR Code também para PDF, tá? E eu vou tentar seguir uma sequência didática, assim, para a gente. A gente vai revisar o que já foi dito ontem pelo Márcio e pela Marta, né? Porque vira e mexe volta, né, os mesmos assuntos em torno do nono, né, a relação dele com a tecnologia, até chegar de fato numa coisa um pouco mais técnica, tá? Mas para começar eu vou ler. Tem dois recortes que eu achei muito bacana, né? Um do Lachmann, compositor alemão, que foi aluno do Luigi Nono, né? E que ano que vem está comemorando, né? Vai fazer 90 anos, né? Talvez tenha mais algum concerto que a gente tenha que se preparar. O Lachmann fala, com exceção de Luigi Nono, os principais compositores de ontem esgotaram seus recursos, né? Tem muita verdade nisso, assim, né? Não dá para ser tão binário, mas assim tem muita verdade, principalmente no contexto em que o Lachmann está, né? Mas a gente vai ver um pouco do que se trata isso. E a segunda fala é um depoimento do Fabriciani, né? O flautista que fez muitos trabalhos colaborativos com o Luigi Nono. Fabriciani fala: pode-se observar nesses trabalhos um experimentalismo coletivo, uma participação ativa e criativa dos intérpretes, com um método composicional que coloca em evidência uma escuta sempre viva e atenta, crítica, aberta e em tempo real. Ou seja, uma escuta engajada, né? Olha, 10, 15 minutinhos antes de vocês chegarem, a gente estava justamente falando isso, né? Que para montar a peça do nono, a gente está toda hora se ouvindo, porque está toda hora tendo que mudar o nível de uma coisa, a captação da outra. É uma ação, é muito diferente de você simplesmente disparar um tape no sentido frio da coisa, né? De fato, não dá para ficar ali só, vamos ouvir o efeito, né? Não, você é uma peça dentro de um circuito, tá? Continuando aqui com Fabriciani. Nono primeiro fazia experimentos exaustivos com os músicos, gravava, ouvia todo o material e só então começava a escrever a música. A música de Nono requer um músico com a capacidade de criar cores diferentes em um único instrumento. Essa última frase eu acho assim uma das mais importantes para a gente entrar no concerto hoje à noite, tá? Por quê? Porque a gente está sempre falando do nono, né? A gente descreve, né, o contexto, né? Ele trabalhou com Fabriciani, flauta. Ele trabalhou com que é o da tuba, esqueci, o Giancarlo Schiaffini, uma coisa assim, esqueci. Então a gente sempre descreve, tem delay, tem espacialização, tem pitch shifter, tem tudo isso, né? Mas a gente tem uma das coisas mais importantes que eu acho na música do nono, essa música do período tardio dele, é o que acontece aqui, no palco, né? Então, o que o flautista, o que o saxofonista e o que o tubista vão fazer hoje à noite, que são as peças com live electronics, né? Se não tiver um cuidado, né, das escolhas,
o resto não vai acontecer, né? Então a eletrônica do nono, ela é dependente desse efeito cascata, tá? A gente pode até demonstrar, né, ou depois com o Sérgio, alguns exemplos, assim, alguma coisa talvez jogada de uma forma meio banal, né? Você vê que não acontece, a poética não acontece, né? Tem que ter os músicos eles não são simplesmente, para citar o Flusser, né? Eles não são simplesmente funcionários, né? Eles estão fazendo um trabalho de curadoria aqui, em diálogo com as partituras, tá? Bom, para quem não veio ontem, eu trouxe só a gente tem que começar a falar do erro, né? Eu trouxe aqui mais gente chegou e precisa eu vou deixar com alguém aqui. Já você passa, pessoal, que não... Quem chegasse... Então eu vou começar com o erro, né? Eu fiz aqui não vou de novo fazer uma palestra, né? Como o Márcio fez uma palestra inteira sobre a questão do erro em nono, né? Mas eu vou ler aqui para vocês só um aquece, tá? O conceito de erro como necessidade reflete a crença de nono que imperfeições, imprevisibilidade e desvios são parte integrante do processo criativo, especialmente em sua música dos anos 80. Em vez de tratar os erros como falhas a serem corrigidas, ele os abraçou como oportunidades para novas descobertas e expressões sonoras. Os erros tornavam-se momentos de possibilidade em que o inesperado poderia levar a um significado musical mais profundo. Percebe-se uma certa resistência à perfeição, né? Então tem todo esse mergulho, né, do Luigi Nono num trabalho em estúdio, né, trabalhando com os músicos, experimentando, gravando, escolhendo, dialogando, gravando, recolhendo, para daí chegar na montagem, digamos assim, da obra, né, da partitura. Tá? E aí, já que a gente está falando de partitura, vem o segundo item, né? Toda vez que a comunidade do nono começa a analisar a música do nono, principalmente esse período mais tardio, o pessoal usa muito a palavra de partituras de ação, action score, né? E isso tem a ver com liberdade dentro das restrições, né? Não é improviso, né? Mas também não é um ambiente estrito, né? Então, ali eu separei. Nas partituras de ação de nono, os intérpretes têm liberdade para interpretar caminhos ou tomar certas decisões. Isso inevitavelmente gerava diferenças em cada apresentação. E todas as inconsistências eram bem-vindas como parte da identidade em evolução da obra. Assim, ao rejeitar sistemas rígidos e deterministas, por exemplo, o serialismo, Nono buscou uma abordagem mais orgânica e intuitiva para a composição, na qual o inesperado desempenhava um papel central. Tá? Então, para colocar de uma forma simples, a partitura até então era um documento em que você tem ações, obviamente, né? Você vê ali um registro, você vê uma duração, né? Mas você conta com toda uma cultura de reprodução do timbre, né? Então, quando você vê uma partitura para piano, você tem a duração, você tem a intensidade, etc. O timbre se cria, né? Acredita-se que o timbre se cria a partir dessas instruções. A ideia de uma partitura de ação é que você não consegue, você não pode simplesmente considerar o timbre como algo dado, né? Você vai, com base em algumas instruções, você vai começar a construir um timbre. Tá? Então, isso é uma coisa muito importante, quando principalmente quando a gente vê uma partitura desse período tardio do nono, em que não adianta eu já vi gente fazendo análise de teoria dos conjuntos, né? Ali tem um Fá grave, tem uma relação intervalar. Tudo bem, claro que ele não anula a questão intervalar, né? Mas ele está muito mais interessado em texturas, em identidade daquela nota, naquele registro, naquela dinâmica, né? O timbre que aquilo vai gerar é muito mais interessante, né, para o nono do que necessariamente
uma herança de códigos anteriores, né? Bom, aí a gente começa a entrar mais na parte técnica aqui da nossa palestra, né? Deixa eu começar pela figura ali, né? Eu coloquei uma figura com duas partes, né? Uma para explicar uma questão bem técnica, que o Nono gostava muito de usar esse microfone que eu estou usando aqui para falar, que é um microfone dinâmico, tá? Não vou entrar em explicações muito técnicas, mas ele é um microfone de palco, tá? Ele é um microfone que não dá muita microfonia. Eu estou bem perto da caixa, ó, e ele tá resistindo, está funcionando, né? Se eu tivesse com um microfone mais apropriado para uma gravação de uma orquestra, por exemplo, né? Seria um outro microfone, como aqueles que estão dentro do piano, né? Seria muito mais complicado, ia dar o que a gente chama de uma retroalimentação, né? E aí eu até pesquisei, né? Falei, poxa, mas de que época que era o Shure SM58, né? É 66. Ele é antigo, né? É uma tecnologia, não sei se dá para chamar obsoleto, porque está todo mundo usando ainda, mas com o Nono já estava pelo menos há 20 anos, talvez 15, 20 anos, rodando nos estúdios, né? E ele encontrou nesse microfone muito mais do que simplesmente um microfone, uma coisa para amplificar. Ele encontrou, dentro daquela ideia de você construir o som dentro de uma cascata, o microfone já começa como uma escolha consciente, né? Então eu coloquei ali o gráfico, você vê a curva de resposta, né? A resposta de frequências do microfone, e basicamente esse gráfico nos diz que ele tem brilho, né? Quando chega ali, onde está ali embaixo 2, que na verdade são 2000 Hz, né? Ele começa uma curva ascendente, né? E é um pouco aquilo que o Márcio falou ontem, né? Que a escolha do microfone é uma escolha de uma identidade. Já tem, né? Ele não é um microfone de gravação orquestral, que é o que a gente chama que tem uma resposta flat, né? Ou seja, o microfone não vai influenciar, digamos assim, no som que está vindo. Esse não, ele vai ter uma marca, ele vai ter uma impressão no som, tá? E ali no outro lado, então assim, a nossa cadeia sonora, né, do ponto de vista eletroacústico, começa no microfone, tá? Mas o microfone está, obviamente, captando um músico, né, fazendo alguns sons escolhidos pelo Nono. E como a gente viu nas palestras de ontem, né, eu separei aqui alguns exemplos, né? Os sons que a gente vai ouvir muito hoje à noite, né, são sons de ar, sons eólicos, harmônicos, multifônicos, microsons, né, mudanças mudanças de altura, mudanças microtonais, dinâmicas extremas. Isso é o que mais chama atenção quando a gente vê algumas partituras do Nono, né? Você vê 6P, 5P. Inclusive no ensaio, na passagem de som hoje de manhã, com o Cleverson, que vai tocar tuba, eu comecei a ouvir um ruído, e eu pensei que era o microfone. Daí eu fui verificar com ele, não, é porque a nota que o Nono pede para ele tocar, isso é novidade, mas a nota que ele pede para tocar naquele registro, naquela dinâmica, começa a falhar a embocadura, e sai um sonzinho de um buzz, assim, um batimento do lábio, alguma coisa que é uma falha, né? E é muito interessante ouvir isso, porque primeiro eu fiquei preocupado. Eu falei, bom, se for um erro meu, não deveria estar lá, né? Mas se for intencional, o som é muito interessante, porque ele dá uma característica quase que low-fi, assim, do som, porque é uma leve distorção, né? Então, dentro desse espírito aí de sons... eu coloquei sons marginais, né, sons marginalizados, obviamente, né, fazendo uma divisão um pouco grosseira, assim, mas com toda uma herança, todo um caminhar da história da música, né, em que a cultura de conservatório é você acertar a embocadura, acertar tudo e tocar tudo, né, com controle, né, com o máximo de controle. A gente começa a ter problemas, né, quando a gente apresenta esse tipo de repertório para pessoas que nunca ouviram antes, né? Então a gente tenta, e esse foi um trabalho que a gente fez, né, dentro dessa proposta do colóquio do Nono, né? Tanto
durante o segundo semestre, nas aulas de graduação, de pós-graduação, ou mesmo nos ensaios, né? Que é despertar as pessoas que esses sons marginalizados têm um grande potencial musical, né? Então, eu convidar o Sérgio, a gente podia fazer só um pouquinho do começo do A Pierre, né? Com essas, demonstrando um pouco esses sons, né, os multifônicos, os sons eólicos, os sons de série harmônica. Eu levo o microfone atrás e eu vou conduzindo um pouco aí, tá? Bom, a gente vai fazer por partes, tá? Quer testar só um pouquinho, Sérgio? Vamos fazer assim, então. Você está com o teu Shure, né? É só mexer nele. Você pode falar para mim, eu posso mexer como você quiser. Tá. Eu mudei bastante. Bom, então vamos fazer assim. Começa a tocar e eu vou fazer sem a eletrônica. Então, basicamente, o que a gente vai ouvir é o som de metade da obra, né? Porque é somente o sax sendo amplificado, ok? Começa de onde? Pode ser do começo. Ou você escolhe, porque depois eu vou explicar, a eletrônica é estática, né, de certa forma. Então você pode escolher qualquer ponto. Eu vou continuar no 4. Eu faço o que eu fiz agora, eu vou prestar no 5. Tá. Uhum. Acho que tá bom, Sérgio. Só para a gente reconhecer, então, por camadas os sons, né? Então, vocês podem ver que a natureza desses sons são de fragilidade, né? De muita fragilidade, né? Não vamos entrar aqui na discussão sobre o que é fragilidade, mas sons com muita fragilidade
E sons com caráter muito móvel, né? Tá tudo muito mudando, o Sérgio está experimentando. Seria até bacana talvez o Sérgio depois falar um pouco também sobre como que ele está produzindo, né? Aliás, vamos fazer isso já, porque por mais que seja uma questão voltada para performance mesmo, eu já vou fazer um relato de que eu percebi que é isso que faz a diferença no pensamento do nono, tá? Você podia só falar um pouquinho como que foi teu trabalho com escolha de multifônicos, o que está acontecendo com a questão da embocadura para você criar as flutuações de cor que o Fabriciani fala? Sim. Bem, basicamente ele explora muitas cores relacionadas à série harmônica. Então, o que eu acabo fazendo é buscando os lugares indicados com os atributos indicados a esses lugares. Então, quando ele pede um som eóleo numa determinada região com uma determinada fundamental, eu busco o som eóleo para aquela região, só que isso não tem como ser algo imediato. E o próprio caráter da escrita, mesmo que ambíguo, assim, um tanto vago, é bastante claro, né? A gente olha assim, à primeira vista, assim, putz, mas o que é para fazer aqui? Mas na hora que a gente começa a experimentar e fazer o que está proposto, que é crescer e decrescer, a maioria das vezes, nesse tipo de dinâmica, respeitando a dinâmica, isso acontece com uma certa naturalidade. Tem essa questão que eu acho que se relaciona com o que o Márcio falou ontem, que eu acho muito particular nesse sentido, de a gente tende a levar essas ideias de futuro da sociedade para um lado utópico, mas o nono, como bom marxista que era, ele colocou isso na prática. E o que é isso? É justamente a gente passar por esses momentos de transição, desses períodos que não são lá ou cá, não é utopia e não é distopia, né? Pensando no que a gente vivencia. Então tem uma espécie de uma coisa que eu acho que é muito dele, assim, nesse sentido de vamos experimentar, vamos ter novos experimentos sonoros. E aí é uma perspectiva assim, né, vamos ter novos experimentos sociais, por exemplo, mas nesse caso aqui, né, vamos para a sonoridade, que aí a gente vai chegar lá, e o caminho para ir para lá que está indicado funciona muito nesse sentido. Então ele vai colocando isso ao longo da partitura, ele coloca esses pontos mais agudos, e aí é interessante mirar lá, mas ele não, por exemplo, em muitos casos ele não coloca a linha suplementar. Então você mira num abstrato. Então esse é um ponto. As outras questões de fragilidade, ele realmente é muito propositivo nesse sentido de vamos experimentar com essa ideia de impossibilidade. Isso é uma coisa que a gente, como ocidental, a gente escuta muito isso sobre outras formas de viver, né? Não, só tem essa alternativa, né? Esse multifônico aqui só sai fortíssimo. Não, vamos experimentar com o potencial dele em pianíssimo. Vai sair um pouquinho forte no meio do caminho, vai dar uma estourada, tudo bem. Isso significa um tanto dessa questão da instabilidade natural que a gente vai ter e que é natural de qualquer experiência da vida, assim, que a gente não tem como, né, separar as coisas por completo. E ele assume esse caráter muito claramente quando ele faz essas propostas que são tipicamente consideradas impossíveis para o instrumento. Né? Como é que você vai tocar essa coisa super aguda, mas isso vai ser pianicíssimo? Experimentando, né? Vamos achar uma forma de fazer isso acontecer. E aí isso também faz parte do processo, e esse processo chega lá na nota, bem, ela saiu assim, então agora vamos tentar fazer como ele está indicando. Então o meu processo foi muito disso, de trabalhar isso nessa coisa que é da tradição oral, que o Fabriciani fala, né, que tem muito a ver com essas práticas, e aí buscando referências diferentes para fazer isso acontecer, e aí o grosso do trabalho foi esse, na realidade, foi a adaptação. Depois que eu entendi essa lógica, a coisa começou a fluir de uma maneira assim, que eu acho que está relativamente orgânico, isso, né, essa coisa de como isso se comporta de maneira diferente, mas relativamente dentro desses quesitos estéticos. Tá, então, partindo desse depoimento do Sérgio
E lembrando que esse microfone ele já vai impregnar com uma certa identidade, porque ele não vai pegar tudo, ele não tem uma resposta plana, digamos assim, fiel, né? Ele não está simplesmente amplificando o sax, ele tem um ouvido seleto para algumas coisas, né? Isso foi uma escolha do Nono, que é aquele microfone ali no lado. Tem um outro microfone que a gente está usando, mas ele está quase assim desligadinho, tá? O que está mesmo alimentando o sax é aquele, e para a flauta é esse daqui, tá? Que são os microfones dinâmicos, mais duros. Então eu pedi agora para você continuar um pouco, tocar, e eu vou colocar uma camada da eletrônica, tá? Que vai ser simplesmente uma coisa que eu coloquei na nossa colinha, que acho que está um pouco para frente, que é quando o Nono começa a falar de som e espaço, tá? Então o que a gente vai ver agora é uma eletrônica pensada para espaço, tá? Tá. Pode continuar, Sérgio. Em se tratando de espaço, a gente está só ouvindo as caixas frontais, tá? Eu vou colocar agora as caixas traseiras. E para completar um pouquinho a parte da eletrônica, eu vou subir 2 efeitos, já explico quais. Mas pode continuar.
vou deixar... Desliguei o microfone do Sérgio. Mas olha como está continuando, né? Tem toda uma memória que ele mantém. Vamos ver até onde que vai. Ainda continuando. Então, vou continuar com a... Esse aqui. Bom, virando a página, também já afirmado ontem nas palestras do Márcio e da Marta, tem sempre essa questão de uma intensa colaboração do nono com músicos, né? Muito mais do que simplesmente uma consultoria, né, de perguntar como é que faz tal coisa, né? Tem também a questão de dialogar como o outro. Né? Então tem essa questão do diálogo, essa palavra diálogo, é uma coisa que aparece muito nos relatos de quem trabalhou com o nono. Tá? Então não é simplesmente uma coisa assim de perguntar como é que faz tal multifônico, né? Mas é construir uma situação sonora em diálogo com essa pessoa. Né? Então tem uma questão ética mesmo, né? da relação do nono com os instrumentistas, muito mais do que simplesmente uma consultoria. Tá? Então aqui eu coloco: o nono trabalhou em estreita colaboração com diversos intérpretes, integrando seus erros e momentos de improvisação em suas composições. Ele valorizava a contribuição deles e via suas falhas como forma de diálogo e não de desvio. Bom, seguindo ali na questão do espaço, o auditório era inseparável da própria música. Bom, por que eu estou mudando de assunto assim, né? Porque na obra do nono, né, e entra nisso, entra essa questão dentro do algoritmo, digamos assim, do processo composicional, além da relação com os instrumentistas, a relação com o espaço. Seja o espaço acústico, né, como esse auditório, ou a relação do espaço criado com a eletrônica. Né? Então vejam só, o auditório era inseparável da própria música. Nono rejeitava, quem fala isso é o Hans-Peter Haller, tá? O que fez as primeiras obras de live electronics do nono. Nono rejeitava as montagens apressadas de concertos, insistindo em ensaios completos, posicionamento de alto-falantes e na integração do espaço à apresentação. Temos que estudar e aprender sobre o espaço. Música sem som-espaço é impossível. Tá? Esse é o nono falando. Então, eu até frisei ali a ideia de som-espaço. Né? Não é simplesmente som processado pela eletrônica e projetado, né? Mas é um som construído com a acústica do ambiente. Né? E aí eu já fico pensando, né, que o colóquio nono tinha que ser alguns dias, né, para a gente ter esse luxo de testar as coisas, usar mais alto-falantes e de fato não tratar o espaço, a cena, como simplesmente um espaço de apresentação, né, mas um espaço que contribui também para a construção da obra. E ali eu chego finalmente nessa parte mais técnica de eletrônica. Tá? Então a peça que o Sérgio estava tocando se chama A Pierre, né? Já na bula, nas primeiras páginas, tem duas informações que eu peguei aqui. Eu peguei uma do A Pierre e uma da peça para tuba, o Post Preludium. Tá?
E eu tentei colocar um subtítulo para a gente conversar um pouco sobre isso, né? Eu coloquei defasagem e recursividade. Tá? Isso na estrutura como um todo, seja na estrutura das instruções dentro da partitura, ou mesmo no circuito, digamos assim, né? no que está acontecendo na eletrônica. Bom, vamos tentar decifrar um pouquinho aqui essa parte aqui, a figura 2 do Ampère. Tá? Vocês veem ali que tem indo da esquerda para a direita. Tá? Tem clarinete, ou seja, 2 microfones captando o clarinete. Embaixo, 2 microfones captando a flauta. E aí você tem um retângulo com uma flechinha, tá? Esse é digamos assim, o controle de ganho que você alimenta dentro do sistema. Pode ser um fader, pode ser um potenciômetro, tá? E ele coloca letras, então a gente pode se guiar, tá? Então, quando chega o som do clarinete, que a gente está fazendo aqui com um saxofone barítono, né? Mas quando chega na eletrônica, a primeira decisão é deixar esse som entrar, permitir esse som entrar. Isso é uma decisão do músico, o músico que está rodando a eletrônica, no caso eu, né? Estava ali selecionando, né? Então tem não é simplesmente um efeito que fica acontecendo a hora toda, né? Tem informações que são captadas e tem outras que são perdidas, né? E dentro da própria complexidade que o Sérgio relatou, né, da produção do som que ele está fazendo, né, muita coisa eu vou perder, muita coisa eu vou pegar. E foi interessante que a gente estava ensaiando a peça para tuba, eu e o Lucas, né, aluno de mestrado, e a gente estava, de uma forma meio natural, tentando selecionar os sons, digamos assim, bonitos, né? Então, toda hora que ele chegava numa nota assim, opa, gente, vamos pegar esse som, né? Vamos pegar esse som. E chegou uma hora que começou a embolar o som. Começou a ficar assim uma coisa meio... uma mesmice, né? E aí a gente conversou, né, Márcia? A gente estava conversando com o Cleverson, mas como é que está acontecendo? Quais são as melhores estratégias? E a gente percebeu, né? O nono, ele não quer que você faça esse tipo de escuta de salão de beleza, né? Você tem que cair numa situação de perigo, em que você vai pegar algumas coisas e vai perder outras, né? Você vai pegar coisas falhadas, né? E aqui nesse circuito, você começa a perceber a quantidade de faderzinhos, de potenciômetros. Olha só, tem A, B, C, D, E, F, G, K, pulou para KL, né? É muita coisa para você ficar subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo. Então, esse subir e descer, né, que acaba quase que virando um labirinto para onde você vai direcionar o som, que é o barato do nono, porque ele força você a uma situação de defasagem. Você está toda hora nunca captando a mesma coisa, né? Você pode repetir um ensaio várias vezes, o concerto várias vezes, e sempre vai sair diferente, tá? Mas vamos tentar entender um pouco mais o que acontece de efeitos, tá? Basicamente, são 4 coisas muito simples, tá? Vamos por baixo ali, harmonizer, né? Harmonizer é basicamente um efeito para transpor o som. Ele transpõe, veja só, a peça originalmente é para clarinete contrabaixo e flauta contrabaixo. Ele está já lá nas profundezas. E aí ele pensa assim, vou transpor mais para baixo ainda. Então, menos 1000 cents, né? Lembrando que um semitom é igual a 100 cents, então 1000 cents para baixo, quase uma oitava. E um segundo harmonizer transpondo menos 600 cents. Tá? Nessa peça ele até que foi um pouco conservador, assim, ele poderia ter feito uma relação mais microtonal, tudo, mas aqui foi simplesmente quase que uma transposição cromática apenas. E lembrando que o que vai ser transposto é tudo que eles estão fazendo. Então, se ele está sustentando uma nota sol, né, é sol com todo o timbre, com todos os harmônicos, né? É um som eólico com um pouco de ruído, de projeção, isso também vai, né? E assim por diante. Então, ele tem 2 harmonizers. Se você seguir ali mais ou menos as setinhas, você vai para o potenciômetro E, que sobe, vai para o reverb, né? O reverb ele é justamente uma maneira de se criar artificialmente, né, um outro espaço acústico, tá? E aí vão para as 4 caixas. Tá?
grosseiramente falando, esse é o caminho do harmonizer. Harmonizer vai para um reverb que vão para as caixas. Tá. Aí na parte de cima você tem o delay, que é o eco, né? o atraso do som. Né? Quando ele chega no primeiro, no primeiro delay, é um delay de 12 segundos. Não é aquele delay que a gente está acostumado com um pedal de guitarra, né? Que você toca e fica um delay rítmico, né? Que você quase que constrói em cima do ritmo. Né? Esse delay ele é tão longo que ele acaba virando um cânone. Né? A ideia do nono não é trabalhar a eletrônica do delay como um simples atraso, mas ele está trabalhando com vozes. Né? Então o delay de 12 segundos, ou seja, se ele faz uma nota no instante agora, 12 segundos depois vai vir esse delay. E aí você pensa, ok, eu vou reconhecer esse som. Mas esse primeiro delay passa por um filtro. Tá? Um filtro é como um filtro de café, né? Você põe uma coisa e sai outra. Né? Então, algo é retido, basicamente é isso. A função do filtro vai ser, digamos assim, deteriorar um pouco a característica do som. Então, o som vai vir 12 segundos depois, mas já com uma outra identidade. É quase como se ele passasse por um outro microfone, uma outra identidade. Né? Então, o som feito pelo Fabrício e pelo Sérgio tem uma identidade. O som captado já vira uma outra identidade. Né? A questão temporal de 12 segundos, né, para nós, do ponto de vista de uma escuta, já é uma outra identidade. E esse primeiro 12 segundos passa por um filtro. Então a coisa vai estar sempre se deteriorando, está sempre acontecendo essa defasagem. Né? E para impulsionar mais ainda, ele bifurca. Né? Então esses 12 segundos que... Quando finalmente vai vir o 12 segundos de resposta, ele manda para um outro delay de 12 segundos. Então, no instante zero, né, do ataque de uma nota, 12 segundos depois vai ter um som já filtrado e depois, mais 12 segundos, ou seja, ao total 24 segundos, vai ter o outro som. Então, quando o Sérgio parou de tocar ali no exemplo, e eu desliguei o microfone, vocês viram que a coisa continuou. Né? Então, ela poderia, inclusive, continuar mais. Né? Mas ali, seguramente, 30 segundos ela dura. Né? Porque, além da própria nota sendo atrasada, né, tem uma coisa que está sempre nas instruções do nono, é que ele usa o que a gente chama de feedback, né, de você alimentar novamente. Né? E vocês vão ouvir isso. Então, a escuta da eletrônica na música do nono, quando vocês ouviram hoje no concerto, ela é sempre acompanhada de muitas memórias. Né? Nunca é o atraso, o delay, ele nunca é uma coisa banal, assim, de simplesmente oi mamãe, né? Oi mamãe, oi mamãe, oi mamãe, né? Não fica assim. Porque cada repetição, cada instância do delay vem com alguma modificação, né, na identidade que torna a escuta interessante. Né? Tá. Em Appier, vocês podem ver que, se você analisar a partitura, a performance maior de quem está fazendo a eletrônica é o controle das caixas. Esse é o mais importante. Tá? Agora, se vocês olharem ali embaixo, em Post-Preludium Perdonal, para tuba, vocês vão ver que o grande agente da eletrônica são os microfones. Tá? Então vejam só que interessante, tem em vários lugares da partitura, né, o Luigi Nono coloca suono mobile, né? Então você sempre buscar uma sonoridade que está sempre se movimentando, né? Então esse foi o depoimento do Sérgio, né, que as escolhas, quais escolhas um instrumentista tem que ter para buscar uma variedade de cor, né? Então aqui vocês podem ver, onde está escrito PGM1, que tem sempre um 0, 100%, né, e uma linha que é um sobe e desce. Né? Ele começa assim a primeira página de Post-Preludium, dizendo assim, ó, onde está escrito input, você vai alimentar a eletrônica. Tá? Então você está zerado, você sobe, chega em 100%. E de repente você baixa para 0. E de repente você sobe de forma abrupta.
né? Sobe para 100, mantém, desce para 0 e assim vai indo. E já na primeira página ele escreve uma espécie de né, símile, etc. Né? E o que está acontecendo com o output? Pergunto aí para vocês. O que o output faz? Mesma coisa, tem o mesmo comportamento, mas qual que é a relação com o input? Defasagem. Né? Então, uma das instruções do nono para essa peça é que quem vai controlar o input e o output não pode ser uma pessoa, tem que ser duas pessoas separadas. Por mais fácil que seja, né, ele quer contar com a defasagem, o desencontro. Né? E aí você percebe que ele dá algumas instruções, né? Ele permite um subir um pouco mais gradual e um subir abrupto, né? A tendência, se a gente quer fazer digamos assim, uma captação mais suave, é você sempre fazer esse sobe e desce suave, né? E aí eu me pergunto se é o que o nono quer. Né? Porque se você simplesmente sobe de forma abrupta, você pode reproduzir dentro do delay quebras abruptas. Né? E aí está a grande dificuldade, né, de como você seleciona, né, e o que você, digamos assim, libera, né, nessa peça para tuba. Então, no concerto hoje, percebam que vai ter alguém, vai ser o Lucas, selecionando o material, o sobe e o desce. Só que o Lucas está com o ouvido de presente, ele está ouvindo o que o tubista está fazendo e ele está tomando algum tipo de decisão. Né? Ele pode tentar fazer a gente está tentando fazer um detox, né, da escuta, de não ficar só, agora ele acertou a nota, deixa eu pegar, né? Evitar isso. Né? Mas quem está fazendo, quem joga para a caixa de som sou eu. Eu estou fazendo o output. O output, né? Só que eu não vejo o que foi gravado. Então eu estou às cegas. Eu estou simplesmente vou levantar e vou ver o que está acontecendo. É quase que eu estou revelando e eu mesmo não sei o que está acontecendo, né? Porque eu não sei o que ele fez em que momento que ele captou. Né? Então é uma defasagem quase anti-procedimentos de música de câmara, né? Que as pessoas se olham, se comunicam, né? Tem uma barreira, tem um obstáculo entre nós, né? Que eu não sei o que ele enviou, eu não sei com qual intensidade que ele enviou. Né? E aqui, gente, ontem a Marta estava explicando, né, a eletrônica que o nono usa das Atmende Klarsein. Eu fui atrás de umas fotinhos, tá? Tem o QR Code vocês têm ele colorido, tá? Mas só para vocês verem, né? Obviamente hoje todo mundo que está fazendo a música do nono, mesmo experimental estúdio, eles fazem tudo com software, né? Eles não usam mais isso daqui, né? Mas do ponto de vista histórico é interessante ver, né? Então a figura 4, ele tem o Publison, que é o pitch shifter. Ele é pitch shifter e delay também, se não me engano. Faltou ali. É uma máquina, é um hack, né, físico, hardware, né? Tudo isso aqui é foto de hardware, não é simulação de hardware. Tá? O figura 5 é também dessa marca Publison, que se chama Infernal Machine, é uma máquina de reverb. E ali embaixo tem o Halaphone, né, que é aquele equipamento para espacialização. Tá? Vejam que interessante, né? Infernal Machine, né? Primeira vez que eu peguei a partitura do Post Preludium, você chega num determinado compasso e está escrito lá Infernal Machine. Que diabos é isso, né? Literalmente, né? Então você fica olhando. Eu falo isso porque eu tive alguns colegas no doutorado que estavam estudando nono, musicólogos, tudo. E eles se batiam muito com isso. Todo mundo se batia. Por quê? Porque a informação do nono, né, a informação que está na partitura está incompleta. Não é um documento pensado para uma preservação. Né? É um documento feito para os músicos que estavam ali junto com ele, acompanhando ele. Que já sabiam, Infernal Machine é aquela máquina lá que faz reverb. Mas você joga essa informação
para uma pessoa que não participou do contexto, a pessoa fica perdida, né? E aí, pesquisando, né, o Infernal Machine tem também um preset dentro desse hardware, que ele pede um reverb de 30 segundos. Então vai ser bem fácil localizar isso em Post Preludium, tá? É um pouco mais caminhando para o final da peça, é uma nota bem grave que ele sustenta, né? Vocês vão perceber que vai aumentar, né, a nossa sensação de espaço, digamos assim, né? Porque ele pede de fato um abismo, né? Um mar de reflexões, digamos assim, tá? Então, assim, tudo que a gente vê aqui, né, tanto das instruções, nas instruções de pós-prelúdio, no circuito, né, ciente que esse circuito ele fez originalmente com esses equipamentos, né, a forma como eu entendo a música do Noni, como ela funciona, é porque não é simplesmente, isso aqui foi a parte fácil, digamos assim. Reverb, ok, delay, pitch shifter, etc e tal. Agora, só vai funcionar isso se aqui o que eles estão fazendo tem a curadoria certa, né? A escolha certa. E aí eu volto aqui para o topo dessa página, que eu coloco ali, né, a questão do meta-instrumento, né, que a eletrônica torna-se uma extensão dos instrumentos, integrando sons acústicos e eletrônicos em uma unidade coesa. Então, não se trata simplesmente de um som amplificado e um efeito para dar uma certa estética, né? É tudo muito conectado, né? Não faz sentido para ele, do ponto de vista paramétrico, né, você usar um reverb simplesmente para dar uma coloração de textura, né? Tem uma identidade, né? Na obra dele tem sempre trocas de parâmetros de reverb, né? Porque ele joga você num espaço, ele joga depois você em outro espaço e assim por diante. E aí eu acho que a gente podia terminar com um pouquinho mais de exemplo, Sérgio, pode ser? Para a gente tentar ouvir um pouco mais ciente de que tem essa cadeia de efeitos, né, harmonizer, delay, e perceber quando tem uma instância, esperar 12 segundos mais ou menos, né, para ver se você consegue reconhecer, né. Eu escolhi a Pierre porque a Pierre não tem tanto essa seleção quanto tem em Post-Preludium. Post-Preludium pode ser que você vai ouvir ao vivo uma nota e de repente nunca foi alimentado, né? Mas isso não acontece em a Pierre. A Pierre está sempre sendo alimentado, tá? Uma coisa só que faltou explicar ali os potenciômetros, eles são só para ajuste, tá? Os potenciômetros em a Pierre, né, que de fato eu estou subindo e descendo, são uns ali que estão no final do circuito, indo para os altofalantes, tá? Então só precisam entender que não sou eu que vou desligar o C, o D, o E, o G, tá? Ele está ali para indicar que você tem a possibilidade de achar o ganho, né? Mas ele não entra na partitura da performance. Como assim? Eles são fixos antes? Isso, eles são fixos, Em Post-Preludio não são. Ali tem indicação de você mexer, feedback, o que vai entrar no delay, o que não vai entrar, porcentagem de o que vai entrar no delay, né? Pode escolher daí, Sérgio, qual parte você vai fazer. Tá.
Beleza. Então, gente, é isso.